Tá bom, ótimo. E estamos aqui falando um pouco. Isso. Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. Obrigado aos meus queridos amigos, colegas, Dr. Rodrigo Carpati e doutora Ana Luísa Pretel, que gentilmente aceitaram o meu convite. Estou muito honrada com a presença dos doutores, que são experts nas áreas, né, imobiliária, condominial principalmente. Então, isso daqui é uma live, mas com certeza será uma aula para todos nós, aqueles que estão com possibilidade de assistir ao vivo, como aqueles que estarão posteriormente assistindo na gravação do YouTube. A nossa live de hoje será flexibilização em condomínios residenciais e reabertura gradual. A doutora Ana Luísa Pretel é advogada, professora e palestrante, mediadora nos setores público e privado, precursora da mediação condominial do Brasil, sócia e diretora da Pretel Mediação e Arbitragem Condominial e Empresarial, além de minha amiga, minha mestre e amiga. Dr. Rodrigo Carpati, advogado militante na área civil há mais de 15 anos, sócio no escritório Carpati Sociedade de Advogados e referência em direito imobiliário e questões condominiais. É frequentemente solicitado entre os meios jornalísticos e ministra palestras por todo o Brasil. E também um grande amigo que aqui está dispondo do tempo que também não tem, como a doutora Ana Luísa Pretel, para nos honrar com seus conhecimentos. Vou só fazer breves tópicos, porque nós estamos aqui dizendo que é um novo normal, né? É o que a política está dizendo, o que a saúde está dizendo, mas depende da visão desse novo normal, né? Dessa reabertura gradual nos condomínios residenciais. Então, apesar de que vocês terem total liberdade de abranger o tema, obviamente, mas só vou colocar umas situações, por exemplo, ainda estamos em home office, pelo menos a grande maioria. Eu sou uma que ainda não retomei a minha situação de ir ao escritório, ainda continuo em home office. E muitos colegas meus estão fazendo isso também. Então, como vocês estão vendo também em relação a isso, a situação de entregas, porque eu ainda estou vendo realmente muitas entregas sendo recebidas pelos apartamentos, pelos moradores. Higienização continua assim, mas como é que está essa intensidade dessa higienização hoje, porque, na verdade, esse é o novo normal? Mudanças, você tem tido essa experiência? Antes estava meio que bloqueada a mudança, tinha que agendar, hoje não precisa mais agendar, vai direto e entra e faz a mudança, ou sai com a mudança. E, por fim, a abertura, né, dos play, piscina e academia. Então, ou seja, os moradores direto com as crianças, com os idosos, o tráfego direto. Então, realmente é uma diferenciação em que nós estamos hoje possivelmente passando. Então, gostaria que vocês mencionassem as experiências que vocês estão passando, o que vocês acham, o que vocês entendem. Né? Eu estou no Rio, ambos estão em São Paulo, mas essa experiência, né, de estados também diferentes são muito gratificantes. Então, aqui, sem mais palavras, porque os palestrantes são os nobres colegas, né, doutora Ana Luísa Pretel, doutor Rodrigo Carpati, vocês fiquem à vontade, né, é um bate-papo aqui que nós vamos fazer. Né, então, indico a palavra para os doutores. Fiquem à vontade. Bom, agradecer o convite, doutora Vânia, é uma honra, um prazer. A Bami está com a doutora também. A Pretel, com certeza vocês são referências na mediação e a gente consegue resolver muita coisa, tenho aprendido muito com vocês através da mediação de conflitos. A Pretel eu já conheço há muitos anos, ela sempre falou que a solução dos conflitos era trabalhar em cima da mediação. E, infelizmente, estamos aí passando um momento muito, muito complicado mundialmente e que reflete diretamente nos nossos condomínios. Você colocou muito bem, doutora Vânia, a questão do home office. Então, as empresas, muitas delas, estão convertendo aí o que eles tinham de trabalhos físicos para dar um home office permanente. Grandes empresas do mercado passaram a dar home office. Eu, por exemplo, aqui no escritório, parte da equipe vai ficar de home office permanente, porque nós descobrimos nessa situação toda
que as pessoas trabalham, às vezes, melhor em casa do que dentro das empresas. O deslocamento é muito caro, a estrutura da empresa é muito cara. E por que, por exemplo, aquela pessoa que trabalha no TI, ela precisa estar dentro da empresa, se ela pode remotamente resolver os problemas, e ela, por exemplo, em cidades como São Paulo, Rio, às vezes o deslocamento de alguns colaboradores, e tenho casos assim dentro do escritório, eram 2, 3 horas de deslocamento. Então, se a pessoa sai de manhã, leva 2 horas para chegar no trabalho, dela trabalha, ela almoça, faz 1 hora de almoço, e depois ela demora mais 2 horas para regressar, nós estamos falando de 5 horas de deslocamento, 5 horas perdidas. E isso pode ser otimizado, isso tem sido otimizado. No âmbito condominial, isso tem gerado mais conflitos ainda para vocês, mediadoras de altíssimo nível, altíssima qualidade, resolverem, porque o que era realizado, a pessoa realizava uma obra, enquanto as pessoas dentro do horário comercial estavam trabalhando, enquanto as crianças estavam nas escolas. Hoje, enquanto o de cima faz a obra, o de baixo está em home office, o do andar mais embaixo ainda a criança está fazendo lição, ou tá no EAD, e nós temos um novo normal, você colocou bem, doutora Vânia, que precisa ser rapidamente adequado através de alteração de regimentos, de convenções, e também através de assembleias, se não for possível a alteração dos regimentos nesse momento, para que se busque o equilíbrio. E os conflitos já existentes precisam passar por uma mediação urgente, porque parte deles estão se tornando demandas judiciais. Outro dia fui questionado por uma emissora a quantidade de leads que estão ocorrendo em função dessa pandemia. E é justamente a brecha onde a mediação tem realizado de forma satisfatória, mediar esses conflitos que grande parte deles são em função de briga entre moradores, de realização de obras, de abertura de áreas comuns, que nós vamos tratar aqui. Os condomínios estão nas suas lotações máximas o tempo todo, exige-se muito dos funcionários, exige-se muito do síndico, então o perfil do síndico também está mudando. O síndico que fazia só de forma voluntária não quer mais estar lá disposto, porque ele fica cansado agora, em função das demandas, ele não consegue mais conciliar tudo que ele tem, ele precisa ser realmente profissional. Né, Pretel, o que você tem observado nesse sentido, antes que a gente entre na questão do fechamento das áreas e da retomada? Assim, o que a gente observa é que o mundo está sempre em movimento, né? Então, assim, aqui em São Paulo, pelo menos, Vânia, era muito comum, uma das brigas que se tinha no condomínio é porque, olha, não pode fazer home office, né? Ele é estritamente residencial, então não pode home office de jeito nenhum. E às vezes se descobria lá que o coitado do condômino estava fazendo algum trabalho na casa dele, e aí levavam para a assembleia, e tinha penalização. E aí, com a pandemia, o que aconteceu? Todo mundo em home office. Então, aquilo que era proibido, né, passou a ser permitido. E aí nós temos uma outra questão, né? Olha, mas o meu trabalho em home office não atrapalha ninguém, mas atrapalha a criança que está pulando em cima, por exemplo, no horário em que eu estou aqui conversando com os colegas ou numa reunião de trabalho, né? E aí você tem uma outra questão, o que se faz? Amarra as pernas das crianças? Não dá, né? Eu tenho uma amiga minha que ela fala que ela descobriu que era ser mãe, agora ela já é avó, tá, Rodrigo? Mas ela disse que o que ela descobriu que era ser mãe, eu sempre repito isso, quando ela quis colocar a filhinha dela no armário e não era uma boneca, era uma pessoa. Né? É igual ter um animalzinho de estimação, Pretel. As pessoas querem só a parte boa de ser pai, de ser mãe, de ser síndico, de sair filho. Na foto, de sair na foto. Então, assim, é muito complicado, porque agora esses conflitos, né? A mediação, ela realmente está
num espaço melhor e as pessoas estão falando muito. E, além de falarem muito, eu quero sempre ressaltar que o interessante é que essas mediações, principalmente nos condomínios, que elas sejam já acompanhadas de advogados. Né? Então, assim, porque nós temos um regramento específico dentro de cada condomínio e que seja acompanhado de preferencialmente, né? Preferencialmente, por um advogado condominial, né? Porque, assim, de uma hora para outra, todo mundo descobriu o que era um condomínio, né? As pessoas perceberam que em São Paulo tinham alguns prédios, né? Até então ninguém tinha percebido, são poucos os prédios que nós temos aqui, no Rio também, né, Vânia? E agora as pessoas perceberam que nós temos alguns prédios que têm conflitos constantes, né, e que a mediação, até o próprio tribunal, vem falando que seja utilizado mediação na maioria dos conflitos. Mas, em especial, né, nos condomínios, que seja acompanhado por um advogado da área, porque todo mundo agora é advogado de condomínio e mediador de condomínio. E é onde a gente tem visto que, às vezes, o conflito se exacerba, né? As coisas pioram muito, porque, muitas vezes, os profissionais não têm a capacitação necessária para exercer essa função. Então, eu acho que isso é importante, isso vai ficar gravado, acho que é importante a gente falar, né? O doutor Rodrigo Carpati, aqui em São Paulo, é um dos escritórios de referência na área, né? Eu posso falar tranquilamente, ele não me dá nada por isso, gente, é que é verdade, né? Então, assim, e a gente precisa dizer isso, né? Que o mundo condominial, ele tem que ter a consciência do que é o viver em condomínio, né? As pessoas agora perceberam que elas têm casa no condomínio, né? Então, as construtoras perceberam que vender varanda não vai dar mais muito certo, porque eu não consigo aqui, hoje, por exemplo, esfriou, né? Eu posso ter um apartamento muito bom, mas a varanda dele é quase maior do que a minha sala. Para que eu quero isso, né? Se eu estou em pandemia, né? E nós temos que ter mais uma coisa ainda: a pandemia não vai acabar agora, né? Hoje é dia 31 de agosto de 2020. Nós não iremos parar com essa pandemia por mais um bom tempo, diria pelo menos mais um ano, né? Então, assim, as pessoas estão na negativa, faz parte do psicológico, mas a pandemia está aí, ela existe e ela é real, né? E dentro do condomínio cada vez mais. Era isso que eu queria falar. Com certeza, Pretel, concordo de forma irrestrita no que você está dizendo. O condomínio, a gente sempre brinca que o condomínio é a bola da vez, Realmente agora é o momento do condomínio. As pessoas perceberam da importância do advogado condominialista, né, condominial, enfim, como quiserem chamar, porque ele é, sim, essencial, assim como a administradora do condomínio, assim como os serviços essenciais para o funcionamento, o contrato de bombas, o contrato de conservação, de máquinas, enfim, porque faz a diferença. E tem que ser um especialista, porque a quantidade de conflitos que existem entre os condomínios, se não tiver um especialista para fazer essa gestão, e de preferência de forma preventiva, os condomínios acabam sendo responsabilizados. A gente discute, eu cresci há 15 anos atrás, a principal bandeira que eu sempre levei foi da responsabilidade civil e criminal do síndico, que isso sempre foi muito sério, mas que as pessoas nem sempre levavam a sério. Então, o síndico, ele era aquela pessoa que ou tinha um interesse dentro do condomínio, ele queria, vi muito isso, ele queria um parquinho para os filhos dele e virava síndico para colocar o parquinho para os filhos dele, e negligenciava toda uma gestão condominial. Ou ele era aquela pessoa que queria unicamente a isenção do condomínio. Ele pensava, eu tenho minha administradora, com a minha isenção, a administradora toca, eu assino cheques, eu assino o que precisar e pronto. Então, isso mudou, o síndico responde, já vi casos de síndicos sendo presos. Ah, mas eles mataram alguém? Não, não mataram. A responsabilidade civil, ela não é só
ativa, né? Ela é por omissão. Então, a negligência do síndico no exercício da função, ela é penalmente relevante, pode levar o gestor a uma situação complicada, até a perder a unidade dele em função de perdas e danos. Se alguém, por exemplo, sofreu uma lesão dentro do prédio, o condomínio for responsabilizado, se a omissão tiver sido diretamente do síndico, ele pode ser responsabilizado. Então, sempre que eu vou num condomínio, a primeira coisa que eu faço é observar o funcionamento, observar as áreas comuns, e às vezes o gestor que procura economizar numa manutenção, na área da piscina, num deck, eu tenho processos inerentes a esse tipo de situação. Tem um caso que me chamou a atenção, foi de um menor bebendo na piscina e depois ele se esborrachou num vidro de proteção. O prédio está sendo acionado numa indenização gigantesca. Outro, um caso de um parquinho onde, por uso inadequado, a criança se machucou muito. E o que aconteceu? O síndico está sendo processado pessoalmente também. Então as pessoas não têm essa noção, não acompanham. Então é muito importante que os condomínios entendam que a gestão condominial não é mais para qualquer advogado, não é mais para qualquer síndico, e a pandemia veio para mostrar isso, porque as situações que os síndicos estão passando são situações extremamente técnicas e que, se não forem, se não tiverem aí lastreadas em algo palpável, na legislação, em pareceres, o condomínio pode pagar por isso. Tive um caso também onde um condômino procurou o condomínio e falou: eu não posso retomar minhas obras, não tem problema, minha laje está descoberta há 6 meses, isso vai custar R$100 mil para eu refazer, é uma cobertura, e eu vou repassar isso para o condomínio. E o síndico me ligou e perguntou: o que o senhor acha? O que o doutor acha? Eu falei assim: presentes os princípios da responsabilidade civil. Todo aquele que causa dano a terceiro por ação ou omissão comete um ato ilícito. Todo aquele que cometeu um ato ilícito fica obrigado a repará-lo. Mas eu não cometi nada. Então, a sua omissão em não autorizar a obra não está lastreada em lei, porque o seu Estado hoje traz obrigatoriedade, traz a retomada. Então, o senhor não tem nenhum subsídio legal para manter o fechamento. O senhor pode legislar dentro do condomínio, através da convenção, regimento ou das assembleias, para propor horários alternativos, propor medidas onde as pessoas não vão, de proteção à segurança, não vão estar expostas, mas não proibir. As pessoas precisam entender que o síndico ele não tem autonomia funcional para dizer não porque eu não quero. Ele pode realizar isso num primeiro momento, mas se ele não tiver embasado num parecer jurídico, e pareceres jurídicos precisam também, não adianta contratar alguém para dizer o que ele quer ouvir, porque o juiz não vai corroborar com um parecer malfadado, mal feito. Então é importante que ele contrate alguém que possa contrariá-lo se for o caso. E isso pode gerar uma responsabilidade gigantesca, e daí já entro no assunto da reabertura das áreas. Hoje, em São Paulo e no Rio de Janeiro e demais estados, grande parte dos estados, o plano de reabertura tirou os subsídios dos síndicos do impedimento de fechamento de áreas comuns. O que lastreava o fechamento das áreas comuns? Os decretos estaduais e municipais impondo a restrição nos serviços, a restrição na indústria. Então, isso fez com que nós interpretávamos, nós advogados, de forma análoga, equiparando aí as situações sofridas pelo Estado no âmbito privado condominial, e impunhamos o fechamento das áreas para seguir parâmetros razoáveis. A partir do momento em que o shopping pode abrir, o local de festas pode abrir, a academia pode abrir, como é que eu justifico o fechamento da academia? Então, os novos decretos são no sentido de abertura gradual, horários mais restritos, menos pessoas, a não aglomeração. E também, por analogia, porque temos pouquíssimas leis hoje vigentes que trazem a palavra condomínios. No Rio nós tínhamos algo dizendo que era proibida a abertura de academias, parece que caiu,
tínhamos em Campo Grande, mas grande parte dos estados, nós interpretávamos os decretos federais, decretos estaduais, e quando eles dizem abrem, nós abrimos, e quando eles dizem fecha, nós fechamos, porque nós não temos uma lei que possa se encaixar perfeitamente nessa situação. E com isso, os condomínios passaram também a ter que reabrir as suas áreas. Lembrando que dentro dos condomínios nós temos aí uma divergência de entendimentos. Enquanto o senhor que quer se preservar, logicamente com razão, aquele que tem o filho quer usar área comum. Então nós temos aí as pessoas buscam os interesses próprios. E conciliar essa situação hoje tem sido muito complicada. É muito complicado porque, assim, às vezes nós temos condomínios imensos, né, aqui em São Paulo, e você tem, por exemplo, a academia, né? Você tem lá 200 unidades no condomínio. E aí você tem que estabelecer um regramento de horário, porque não pode ter aglomeração. E aí eu vou conseguir uma vez por semana na academia? Não, você vai conseguir uma vez por mês, porque diante da escala que tem que ser feita por uma questão de saúde, né? Mas eu quero ir todo dia na academia, né? Assim, é aí que você começa a ter que conversar com as pessoas, conscientização. A gente sabe que nessa fase que nós estamos de negação, basta ver os jornais, né? As pessoas estão negando que a doença existe, e ela quer, por exemplo, na academia do prédio, ela quer ir quantas vezes ela quer, do jeito que ela quer, como eu sempre fui, e não é assim, né? As coisas mudaram muito. A questão da brinquedoteca, a questão ainda da academia, só para terminar, quem é que vai fazer a limpeza dessa academia? Cada vez que alguém for lá e colocar a mão num objeto, né? Ou num equipamento, é o próprio condômino ou é o condomínio? Mas será que o condômino anterior ele fez a higienização que tinha que fazer depois que ele usou? Como é que eu vou saber se ele fez? A responsabilidade é de quem? É do condomínio? Então, eu vou ter que ter um funcionário a mais só para limpar a academia? Por conta daqueles objetos, daqueles equipamentos? Como é que vai ser isso? Quanto vai custar isso para o condomínio? Né? Então, isso, antes, ninguém argumentava dessa forma, mas hoje nós temos essas perguntas a serem respondidas dentro do próprio condomínio. Né? Então, por quê? Porque eu não posso deixar um equipamento sem limpar, porque alguém vai filmar, olha, o fulano saiu, o ciclano entrou e ninguém limpou. Né? Hoje em dia todo mundo filma tudo. E aí quem responde? O síndico. Bom, mas o síndico vai passar o dia dentro da academia limpando equipamento? Nesse tempo de pandemia, que também nós temos que lembrar que está tendo um índice alto de inadimplência, né? Então, assim, aumentou a inadimplência aqui, não sei aí no Rio, mas aqui em São Paulo aumentou. Estou mentindo, Rodrigo, que aumentou a inadimplência? Não, tem aumentado muito a inadimplência, os condomínios estão enfrentando uma situação muito complexa. E você está certíssima, Pretel, é uma nova realidade. Então, isso o síndico pode legislar, isso o síndico tem que se adequar. Essa norma tem que ser estabelecida. Exato, porque, então, assim, a gente tem que deixar claro que se segue, por analogia, os decretos de cada uma das cidades, e nós temos 5.000 e não sei quantas cidades no país, mas nós temos que ver também como é que aquele condomínio, como ele vai ser gerido diante da situação, né? Mesmo que você... Então, você chega à conclusão, por exemplo, que não dá para você pagar 2 funcionários para ficar... Porque tem gente que quer ir na academia às 6 da manhã, né? Mas tem gente que quer ir na academia às 10 da noite. As pessoas precisam entender a nova situação, você tem razão. O que eu tenho dito, Pretel, o que me preocupa é que o síndico e o advogado não são, o síndico pode ser, mas mesmo que seja, eles não são médicos. Nós não somos médicos e não
não fazemos orientações de saúde. Nós seguimos o protocolo da OMS, Organização Mundial de Saúde, mas muitas pessoas perguntam, doutor, o senhor acha que está na hora de abrir? Eu digo o seguinte, eu não sei se está na hora de abrir, só que a minha opinião pessoal, como pai de família, eu não mando meus filhos descerem no prédio, mas legalmente eu não tenho subsídios para proibir a reabertura. O que eu acho que as pessoas precisam fazer é o seguinte, dentro dos seus próprios interesses, eu quero que mantenha a área fechada. Não cabe ao senhor manter ou não a área fechada. Cabe ao senhor decidir frequentar ou não aquele espaço. Então, o condômino, ele pode frequentar ou não aquele espaço, mas não impor que aquela área fique fechada. Então, eu tenho visto muito isso. Olha, é um absurdo, o prédio abriu a piscina. Logicamente que é uma situação complicada, é uma situação desagradável, complexa, e você tocou num ponto muito importante, Pretel. A higienização é um novo normal e tem muita gente querendo o status quo ante, a situação anterior que existia, mas não existe, ela não vai voltar nunca. Mesmo que se abra tudo, mudou, o panorama mundial é outro, então a higienização vai voltar, vai ficar muito presente, eventualmente a forma que as academias entre os prédios vão funcionar e outras situações podem ser perdurar aí muito tempo, e aquele morador ansioso, ou que, por exemplo, as pessoas, infelizmente, são muito egoístas, então aquele que já contraiu o Covid, muito embora não se saiba ainda se é possível ou não uma recontaminação, ele acha que ele está protegido e ele, muitas vezes, não quer mais saber dos demais, ele quer que tudo volte ao normal, porque para ele o risco, em tese, é menor. Então, as pessoas buscam os interesses particulares o tempo todo, e nesse meio do caminho estamos nós, doutora Vânia, doutora Pretel, doutor Rodrigo, tentando conciliar os interesses. Tentando. E tentando não entrar em questões particulares, peculiares, que não nos competem. Então, você tenta mediar, você pega as informações, mas sempre em prol de uma situação comum, assim como advogado. Para mim não interessa a situação pessoal de cada um, interessa tentar manter a gestão desses complexos, desses prédios que anda muito complicado, com muitos conflitos, com muitos problemas, e nós estamos tentando aí no meio trabalhar. E, por consequência, estamos ganhando aí uma notoriedade muito maior, porque as pessoas estão percebendo a necessidade do conciliador, do gestor condominial, até do síndico, que era apenas aquele que dava broncas, que multava, aquele síndico que se organizou, que está fazendo abertura gradual, que está orientando a comunidade, que está ajudando a senhorinha que está com Covid em casa, levando remédios. Então, nós temos aí gestores que estão fazendo a diferença. E outros estão entrando em colapso. Primeiro, porque não tem o perfil da gestão, e segundo, porque não tem o interesse de atender a coletividade. Eu digo que ser síndico num momento fácil é igual a gente dirigir um automóvel nas ruas da Alemanha, dirigir uma Mercedes na Alemanha. É muito fácil pegar uma estrada na Alemanha com uma Mercedes. Difícil era um momento de pandemia, eu comparo a dirigir um Fusquinha subindo a serra. Não é para todo mundo. Não é para todo mundo quando a situação exige muito. Você já pegou o Fusquinha bom, você não pegou o Fusquinha que eu e a Vânia pegamos. Eu vou confessar que eu tenho um Fusquinha. Eu comprei um Fusquinha há uns 15 anos atrás, eu tenho um Fusquinha 7,5, eu sou fã dele, mas eu sei a dificuldade de dirigir um carro manual, um carro, e essa é uma comparação para mim muito oportuna, porque hoje o gestor está sendo testado no limite máximo, e o advogado também. Aquele que não tem conhecimento não consegue dar uma orientação precisa. Não consegue. Não consegue. Porque se você falar, mas abre como? Por quê? Como? Então, assim, eu, por exemplo, agora eu tenho frisado isso, Rodrigo, porque as pessoas me associam realmente. Ana Luísa Pretel, mediação condominial. Mas eu também sou advogada, né? Então, eu me lembro todo dia que eu sou advogada, a gente dá orientação ainda também para síndicos, e assim,
Tá, você vai abrir. Agora vamos para... Pode abrir? Pode. Como você vai abrir? Quais são os regramentos? O que tem que ser feito? Vamos chamar informalmente, num grupo, vai ser pela internet, cabe numa sala de reunião, um condomínio pequeno, cada um senta numa ponta. Como nós vamos administrar isso? Então, assim, não basta só falar, vai abrir ou não vai abrir, vai fazer ou não vai fazer. Os restaurantes aqui em São Paulo, e eu acredito que aí no Rio é a mesma coisa, eles podem ocupar mesa sim, mesa não, tem 1,5 metro de distância, tem horário para seguir, né? As academias a mesma coisa, e o condomínio ele tem que entender, os condôminos, aliás, eles têm que entender que é igual dentro do condomínio, que eles estão nas suas casas, que as pessoas, ela confunde muito, porque ela fala, mas eu estou dentro da minha casa. Tá, tua e de mais todos os seus vizinhos, né? É isso que é o difícil das pessoas entenderem. Né? Precisam entender, Pretel, precisam saber que viver em condomínio sem ou com pandemia é viver em coletividade, é saber respeitar mais ainda o direito do próximo, até numa casa. Existe o direito de vizinhança, não tem... a gente vive num mundo onde cada vez mais a população cresce, nós temos a tendência de se aglomerar nos grandes centros, e os grandes centros, o condomínio edilício é o formato mais propenso para o crescimento dos grandes centros, até mesmo em cidades do interior ou do litoral, onde nós não tínhamos o hábito de condomínios, nós temos aí inúmeros arranha-céus. Por quê? Porque é o crescimento natural da cidade em pouco espaço, é o crescimento vertical. E para se viver num crescimento vertical, eu preciso me adequar às regras. Então, a gente pega complexos onde a pessoa... Eu lembro quando eu me mudei, quando eu saí da casa dos meus pais, fui para um condomínio em Pinheiros, aqui um lugar maravilhoso, mas eu tinha 10 vizinhos. Era um residencial, além da minha porta, tinha outras 9 portas no meu andar. Então, se eu colocasse o lixo no local errado, o meu vizinho da frente não saía. Se eu deixasse o calçado para fora, se eu deixasse o cachorro correr no corredor. Então, a gente, desde sempre, tem que se doutrinar. E lembrei da história de um síndico meu amigo, na região, aonde que ele está bem no começo da Vila Prudente, e lá tem uma colônia de chineses muito grande, e ele teve muito conflito porque as pessoas, o chinês tinha o hábito de pendurar a caça, a galinha na janela para secar. E ele e ele tinha ali 40% do condomínio dele de orientais chineses, e quando ele me chamou para ajudá-lo na gestão, ele falou: Rodrigo, eu não sei o que fazer, porque está desvalorizando, as pessoas chegam aqui e vêm frango, e eu não consigo falar com o pessoal, porque eu não consigo nem identificar, eles não falam português. Então, o que nós fizemos? Não fizemos uma mediação, mas orientamos que ele contratasse um intérprete, depois descobrimos que dentro daquele grupo tinha um intérprete, explicamos para aquela comunidade que aquele não era o hábito do nosso país, apesar de ser o hábito do país deles, e que nós respeitávamos os hábitos deles e queríamos que eles entrassem na coletividade de uma forma positiva, e tudo foi adequado. Mas não seria se o síndico só impusesse multas, não tivesse aberto ao diálogo. Então, às vezes, logicamente que nós temos pessoas antissociais, pessoas que nunca vão se habituar a viver em coletividade, mas grande parte das pessoas a gente tem que chegar. E esse é o seu papel, Pretel, o seu papel, Vânia, chegar com cuidado. Se eu chegar batendo, eu vou receber porrada. Mas por isso que eu sempre falo que em qualquer condomínio, antes da advertência, antes da multa, tem que ter uma mediação, antes de qualquer providência, porque muitas vezes a pessoa ela recebe uma advertência, ela fica com tanta raiva que ela recebeu a advertência, que ela fala, bom, agora eu vou fazer. E o que você frisou, aí é bem interessante, Rodrigo, porque, assim, na realidade, a gente hoje, apesar de estar todo mundo dentro das suas casas, né,
dentro do condomínio, as pessoas elas não percebem esse mundo que ela está vivendo, né? Então, a solidariedade numa cidade como São Paulo, que é uma sociedade mais anônima, vamos dizer assim, né? As pessoas elas não se conhecem tanto quanto se conhecem numa cidade interior. Aqui aconteceu, no começo da pandemia, uma situação horrível, mas eu falo sempre, em cada condomínio, se você tem 300 condôminos, tem 10 que perturbam. Os outros 290 são do bem, né? Então, assim, você tem num condomínio de 10 pessoas, você tem um que incomoda, mas é que esses que incomodam muito. E quando você fala no egoísmo, né, nós tivemos um caso, não sei se você ficou sabendo, Rodrigo, aqui em São Paulo, que a pessoa estava com Covid, foi bem no começo, a pessoa estava com Covid e eles recebiam comida, porque eles não podiam sair, recebiam comida. E aí o condomínio proibiu a entrada dos entregadores. Você ficou sabendo dessa história? Proibiu a entrada de entregadores porque não queria... Não sabia, Pretel, não sabia. Essa história é tétrica, né? Então, proibiu a entrada de qualquer pessoa estranha dentro do condomínio para não poder trazer o vírus para dentro do condomínio. Bom, aí, assim, qual é a solução? Deixar o casal morrer de fome? Se não podiam entrar, e eles não podiam sair porque estavam em quarentena, então, assim, bom, então tá bom, então, olha, vocês estão com Covid, quarentena, se tranquem em casa e morram de fome, pronto, né? Simples assim. Então, essa humanização está tendo que ser relevante nesse momento. Em alguns lugares, Pretel, nem todo local a gente está tendo solidariedade. Eu acho que no começo eu tinha certeza que a gente ia mudar aí o perfil dos condomínios, que as pessoas iam se solidarizar com essas situações, mas vejo que parte sim, mas a gente tem aí parte de uma sociedade muito egoísta, ainda mais em grandes centros. Recebo muitas ligações de pessoas preocupadas apenas com seus próprios interesses. Exato. E isso é muito triste, mas acho que a gente tem que sempre lutar por uma sociedade melhor. Para um mundo melhor, para os nossos filhos, para os nossos pais, para os que vieram, para os que estão para vir, independente do que ocorra. Então, se eu não puder fazer a diferença na vida de alguém, e eu posso fazer essa diferença sendo advogado, sendo o porteiro do prédio, fazendo a limpeza, sendo um grande empresário, a gente tem sempre o que fazer e sempre uma forma de passar o bem. Infelizmente, a gente se depara com pessoas muito, muito egoístas e muito individualistas, mas eu acredito ainda no ser humano. Mas é aquilo que eu estou te falando. A gente teve essas situações, mas são poucas as pessoas. A grande maioria consegue entender o que é uma coletividade, né? É como uma laranja podre numa fruteira. Uma única laranja ela acaba contaminando, né? E é isso que os síndicos acabam enfrentando e que a gente tem que assessorar, né? E muitas vezes tem que mediar, né? Porque o papel do advogado não é mediar, né? Ele é advogado para acompanhar o mediador, né? Então, assim, ele foi treinado para isso. Tem alguns que têm o dom? Tem muita gente que tem o dom, né? Agora, o importante são as técnicas que são aplicadas para que se tenha um bom resultado, né? Então, é isso que a gente vem falando, que é o ideal, principalmente em grandes condomínios, né? Porque as pessoas... Ih, o Rodrigo caiu. Não tem problema que ele retorna, automaticamente ele retorna, Ana. As pessoas, muitas vezes, elas percebem que elas não conseguem, né,
Voltou. Caiu? Eu caí. Aqui a internet deu uma oscilada. Um outro problema tem sido a internet no Brasil inteiro, né? Que tem oscilado, as pessoas têm aí comprado planos de dados, acho que as empresas devem estar num momento complicado. Desculpa, Pretel, você estava concluindo. Não, então, assim, o que eu concluí é que, assim, apesar de termos essas pessoas, a grande maioria são pessoas conscientes. Agora, essa convivência, né, nós temos visto que não é só um problema do condomínio, nós temos visto um problema nas famílias, né? A pessoa descobriu que ela tem um marido, o marido descobriu que ele tem uma mulher, né? Descobriram que tem filhos em comum, né? E que os filhos estão o tempo todo, né? Então, assim, na minha geração e na geração da Vânia, Rodrigo, nós íamos para a escola com 6, 7 anos, né? Hoje a criança vai para a escola com 2 ou 3, né? Sim. E aí o tempo é muito menor, e hoje está todo mundo em casa, né? E aí você descobre que não é só o vizinho, né? Que você percebe que você tem uma família e que você tem que viver de forma harmônica, né? Quando a gente fala no condomínio, mas também temos famílias dentro desse condomínio, né? E cada vez mais essa necessidade de diálogo entre as pessoas, né? Você quer ver uma coisa que eu vou colocar aqui para você? Hoje todo mundo pode trabalhar em casa, né? Está permitido, antes não podia. Mas eu posso fazer qualquer atividade dentro do condomínio? Não pode. Não pode. Pode ou não pode? Não. Mas se eu trabalho... Com certeza não, é isso aí. Né? Mas então, as pessoas estão... É esse o nosso papel, mostrar para o condomínio esse novo normal, esse novo equilíbrio. Então, não é que as regras mudaram, os condomínios precisam se adequar rapidamente, tem síndicos reticentes, esses síndicos vão sofrer e vão prejudicar as suas comunidades, então eu ainda vou em muito local onde as áreas comuns permanecem fechadas, onde existe ausência de manutenção. Então, as pessoas precisam entender que a economia que tem sido feita com a não contratação de uma administradora de primeira linha, a não contratação de um bom gestor, a não contratação de um bom advogado, reflete no valor da propriedade, porque aquela propriedade deteriorada, dei uma entrevista esses dias também para uma emissora de TV, dizendo que o mau gestor do Covid desvaloriza o condomínio. Mas como, doutor? Qual a relação? A relação é porque o mercado imobiliário surpreendentemente está aquecido, talvez em função dos juros baixos, da alta procura, e aquele que vai buscar um imóvel, ele vai olhar as condições do prédio, e a má gestão vai aparecer muito nesse momento, porque o gestor ou interditou errado as áreas comuns, ou está tendo políticas desacertadas para reabertura. Tem muitos condomínios em conflito, eu estou sendo procurado para condomínios que querem destituir os síndicos nesse momento. Então, passando-se por uma pandemia, um momento complicado, o condomínio sem caixa e o síndico enfrentando uma oposição. E daí ele acha que o mundo está caindo, é tudo contra ele. Não, é porque ele não consegue fazer uma gestão assertiva. Ele não conseguiu perceber que aquela obra extra tinha que ser suspensa, porque o caixa caiu, não descobriu que ele pode consultar os seus condôminos. Tivemos casos também de síndicos que falaram, nós vamos fazer assembleia física e pronto. Não tem problema, não tem problema, mas dê opção das pessoas que não quiserem acompanhar estarem nos seus lares, realizar, é mais complicado. Não importa. O papel do gestor é buscar os anseios da sua coletividade. E o síndico autoritário, aquele síndico truculento, aquele síndico retrógrado, exacerbou o que ele tinha de ruim e vai fazer com que ele passe uma situação difícil. Assim como você colocou, Pretel, a questão de dentro de casa. Alguns descobriram que ter família é ótimo e, como a doutora Vânia disse, outros descobriram que aquela casa não é para ele. Ele era só um visitante. Ou o visitante chegou e falou, aqui é onde eu quero ficar. Enfim, nós estamos vivendo um momento e quem não perceber essa unicidade, essa maravilha desse momento, tirar o lado positivo, tem o lado catastrófico e tem o lado maravilhoso. A gente pensou, Pretel, você me acompanha há um bom tempo,
Eu cheguei a viajar 3 vezes na semana para dar palestra, dar curso. Eu estou 6 meses sem viajar, fazendo minhas aulas via Zoom. Se eu não me adaptasse rapidamente, enfim, ia também passar por um momento complicado. Então, você se adequa em casa, nós nos adequamos no trabalho, nas relações, é o que a gente tem para fazer nesse momento, e aproveitar a lição. Exatamente, é o que eu sempre falo. Eu também viajava muito, né? E agora a gente não está viajando, tanto que viajava aí pelo país inteiro, né? E aí eu estou uma visita mais constante aqui em casa. Né? Eu estou mais constante e com mais tarefas aqui, né? Porque também você tem alguns agravantes com a questão de não deixar pessoas que não podem entrar. Eu tenho uma mãe idosa, então tem uma série de agravantes. Mas eu queria ressaltar que a gente estava falando das áreas comuns, da questão do playground, sabe? Eu acho essa questão bem interessante, porque vocês vejam que nenhum gestor público teve coragem de falar, não, a aula começa hoje para as crianças. Ainda ninguém falou, tá tudo, não, mês que vem começa, mês que vem começa, mês que vem começa, o outro mês começa. E aí, no condomínio, mas as crianças têm que ficar no playground. Né? Então, assim, não, mas pode abrir o Parque Ibirapuera, pode abrir o playground, né? Mas para ir na escola não pode. Né? Eu brinco muito, né? Que eu falo assim, gente, eu estou velhinha, mas eu me lembro de como é que eu era quando era criança, graças a Deus. O mínimo que eu ia fazer era trocar de máscara com vocês, dentro da, né? Encontro um amiguinho no parquinho, vamos trocar de máscara para ver se serve, né? Então, criança é criança. Né? Então, a questão do playground, mais do que a da academia, é a que mais me preocupa. É a que mais me preocupa. Porque, assim, as crianças argumentam que querem ir para sair um pouco de dentro de casa, que para elas, se para nós, adultos, né, que somos conscientes de tudo que está acontecendo, é difícil uma situação dessa, né? Eu não vou dizer o nome da colega por uma questão de ética, mas tem uma colega nossa que o sofá dela virou pula-pula. Né? Ela falou, olha, eu já chega, depois eu troco o sofá e pronto. Né? Por quê? Porque as crianças têm energia para gastar. Agora, e o playground? Como é que eu vou abrir? Como é que eu vou manter a higienização? Como é que eu vou manter a distância social dessas crianças? Quantas crianças tem no condomínio? Tem condomínio que só tem velho, tem condomínio que só tem criança. Né? Cada condomínio tem um perfil, tem condomínio que só tem adolescente. Né? Na grande maioria. Nesse sentido, Pretel, é importante que os condomínios entendam, os síndicos entendam, primeiro que não tem uma fórmula. Não. Então, o que vale para um pode não valer para outro. Então, dentro daquilo que a lei estabelece, cada um vai buscar o seu caminho. E uma questão inerente a se eu posso circular na garagem, pegar meu carro, se eu posso circular no hall social, se eu posso andar em área comum, eu não estou exercendo a mesma contaminação em todas as áreas que exerceria num parquinho. A criança, as áreas comuns não estão fechadas, o condomínio não está fechado, não existe um lockdown, as áreas comuns estão fechadas, mas a criança pode circular, e ela acaba circulando, porque o condomínio não vai proibir dela descer. Então, acontece que ela vai brincar em local errado. Então, a gente pode ter mais riscos ainda. E aquele pai que achar que o seu filho não deve descer, ele proíbe o seu filho de descer. A questão tenho conversado com muita gente, as pessoas estão saindo de uma situação onde estão preservando a sua saúde para uma situação onde elas estão enfrentando problemas psicológicos. Porque aquela criança vai pular no sofá da sua amiga, vai irritar a sua amiga, vai irritar o marido, ele não vai conseguir trabalhar, ele vai brigar com a esposa vai brigar com ele, e as crianças vão chorar. Então, a gente precisa pensar também na questão
emocional e na saúde emocional das pessoas, que tem... As pessoas falam só em saúde, então autorizar o uso da academia é saúde. Reabrir áreas comuns para que as pessoas, de forma organizada, com novas regras, se preservando, utilizem o parquinho, é saúde. É saúde. Com muito regramento e sempre atento na questão da higienização, né? Sempre. Então, assim... É o novo normal. É o que se tem que se adaptar. É isso que a gente está aqui falando para quem está nos escutando, que pode abrir, não pode proibir? Realmente não. Mas vamos nos ater à saúde, à limpeza, à preservação da vida, né? A gente tem que ter muito cuidado com a preservação da vida nossa e da do outro, né? Então, assim, eu como síndica, né, que já fui, você já foi, eu não quero ser responsabilizada por uma morte de alguém, né? Então, eu não me sentiria nada bem com isso, né? Então, e ninguém se sente bem com isso. Então, o síndico, na hora em que ele vai colocar um novo regramento junto com a coletividade, tem que se pensar nas características de cada uma delas, né? Eu acho que isso que é importante. Pretel, eu concordo plenamente e tive algumas perguntas inerentes a se a Covid, primeiro, pode ser considerada uma doença ocupacional e se alguém que foi contaminado dentro do condomínio, se eventualmente o condomínio pode ser responsabilizado. A princípio, não, salvo se houver relação direta com a contaminação, tanto em âmbito laboral, aquele empregado que está trabalhando, ele pode ter contraído na rua, no transporte, mas se provado que aquele condomínio não manteve as questões mínimas de saúde, as orientações, manteve um espaço inadequado e provado que a contaminação ocorreu lá, isso pode sim ser responsabilidade do condomínio. Da mesma forma que aquele prédio que, por exemplo, reuniu todo mundo para fazer uma live lá embaixo e abriu o salão de festas, e de lá saíram 20 pessoas contaminadas, também é provado aí o nexo entre a contaminação e a realização da festa, também em situações extremas pode ser responsabilizado. Então nós temos que ter muito cuidado sempre, mas não dá para ir na contramão das situações. Não adianta a gente só lamentar, a gente tem que buscar meios para que as pessoas possam viver aí com o mínimo de qualidade de vida, o mínimo de vida dentro dos prédios, reitero, como você muito bem colocou, preservando a saúde e a integridade de todos. Lembrando que o uso de máscaras é uma obrigatoriedade legal em âmbito federal hoje, dentro e fora de condomínios. Bem lembrado, né? Porque assim, a gente vê muito dentro do condomínio, passou do portão para dentro, eu vou tirar a máscara. Não é assim, né? Então vamos lembrar que a máscara deve ser sempre usada nas áreas comuns do condomínio, né? Isso eu acho que é bem importante, e bem importante também o elevador, né? Eu acho que é importante nós falarmos do elevador, o mínimo de gente possível dentro do elevador, espera mais um pouquinho para poder subir ou para poder descer, né? Porque a gente sabe que realmente é um transporte que pode aí trazer uma consequência desagradável, né? Então, e lembrar também que a higienização deve ser feita de acordo com os padrões do equipamento, né? Porque daqui a pouco está pegando fogo aí em elevador por mau uso de... Parece que já tem alguns casos, né? Eu fui procurado aí, pessoas que colocam álcool para higienizar os botões, e isso tem gerado aí os circuitos têm entrado em curto-circuito. A gente tem esse problema aqui no Rio também. Coisa pouca, né? Mas acho que a ideia é justamente essa, né? Que as áreas comuns podem abrir, mas vamos tomar cuidado, sempre, né? Eu acho que é essa a ideia. Tem uma pergunta aqui para vocês. Qual a lei federal que tem a obrigatoriedade do uso da máscara? Espera aí, vou abrir aqui e passo.
Mas o que vocês estavam falando, realmente eu também concordo, enquanto o Rodrigo vê isso aqui para a gente, porque eu também não posso deixar de sair da tela, senão eu não consigo gravar. De cabeça também a gente não é a ferramenta ideal, né? Essas colocações que o Rodrigo fez até no início, a alteração do regimento e da convenção em relação à adaptação, né, dos próprios usos, das áreas comuns. Você já localizou, Rodrigo? Localizei. A Lei 14.019, de 2 de julho de 2020, ele traz aqui na ementa da lei, ele altera a Lei 13.979, de fevereiro de 2020, para dispor sobre a obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção individual para circulação em espaços públicos e privados acessíveis ao público. Ou seja, o condomínio é um espaço público, apesar de ser de uso coletivo, ele é acessível ao público, em vias públicas, transportes, sob a adoção de medidas de asepsia nos locais de acesso público, inclusive transportes, sob disponibilização de produtos saneantes a usuários durante a vigência das medidas de enfrentamento emergenciais à saúde pública de importância internacional decorrentes da pandemia de Covid-19. Ok, obrigada aí, Rodrigo. Mas eu estava mencionando, né, um pouquinho da fala de vocês, ou seja, destacando, né, toda a fala em que foi excelente das ponderações de vocês dois, mas eu faço um destaque assim para que as pessoas façam uma observação que eu entendi bem relevante. Então, o Rodrigo tinha comentado logo no início a alteração do regimento e da convenção, para que regularize, né, regulamente todas essas possíveis providências, né? Eu também entendo, Rodrigo, não sei vocês, mas também através de uma assembleia, porque o rigor do regimento, né, aquele problema, inclusive com prédios muito grandes, aliás, prédio pequeno também, eu tenho um assessoramento de um prédio de 5 proprietários, mas que um proprietário detém a posição de 3. Então, do que for contra ele não passa. Então também não é questão só de de condomínios grandes, né? E em relação à convenção, perdão, eu falei errado, em relação à convenção, ao quórum da convenção. Então eu que eu tenho aplicado aqui e tenho conciliado que pelo menos através de uma assembleia, que busque pelo menos normatizar, porque é a vontade da grande maioria, pelo menos é o que subentende-se, independente aí de alguns vícios, né? Pelo menos aí dessa quantidade de ter uma pessoa só de números de procurações, etc., né? Fazer também umas ponderações, obviamente, puxar a sardinha aqui para o nosso sanduíche, né, Ana? Mas a mediação, realmente, eu estou vendo que ela ganhou um grande espaço na pandemia. Estou vendo que, realmente, aqui no Rio, vocês têm dito também aí que São Paulo está tendo um grande progresso, uma grande aceitação. E também, corroboro, eu também sou advogado, assim como a Ana diz, as pessoas às vezes esquecem, né, porque a gente fala mediar, 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 e esquece que a gente advoga. Né? A gente também tem esse lado de assessoramento. Então, também corroboro com o que a Ana falou, de que deve-se ter realmente a presença de um advogado nessas mediações. É de suma importância, até porque o mediador não pode fazer as redações juridicamente falando. Quem detém desses conhecimentos é o advogado, para dar segurança jurídica. Né? Rodrigo mencionou muito bem, e a Ana ratificou, hoje em dia, que todos descobriram que são especialistas em condomínio, né? É verdade, descobriram que Rio e São Paulo existem condomínios, como se não tivesse amanhã. Mas vocês destacaram muito bem, e eu faço coro com vocês, que existe a necessidade da especialização da área, especialização condominial. Realmente não é possível brincar numa gestão de condomínio. Então, corroboro aí com vocês, é o que eu também ventilo aqui no Rio. Uma outra situação que eu quero colocar, já para finalizar pelo nosso horário, né? A inadimplência, Ana, você comentou, a inadimplência aqui no Rio está enorme. Inclusive, o Rodrigo mencionou quanto a diversos ingressos de ações aí no Judiciário de São Paulo. Aqui no Rio também está assim, está em massa. Tá? Então, a inadimplência, inclusive eu tive assessorando uma assembleia em que optaram
não é só por obras que estava ali no teor da pauta, mas optaram, inclusive, os condôminos de sequer aumentar o condomínio para que não houvesse mais inadimplência. Olha que ponto nós estamos chegando, né, nessa situação. Está complicado. E sim, a higienização, eu estou com vocês, ela veio para ficar, né? É só agora realmente esse custo de mais alguém para, como a Ana mencionou, quem vai limpar o aparelho na academia, etc. e tal, cada caso é um caso, cada condomínio vai ter que estudar as suas necessidades e até talvez realmente adquirir mais um funcionário para isso, porque deixar por conta de quem está saindo da academia para limpar, realmente não, eu não acredito que isso seja de bom tom, até porque se houver uma infecção pelo próximo usuário, quem vai ser responsabilizado é o síndico. Muito bem pontuado, inclusive pelo Rodrigo. É civil e criminalmente, né? Então, eu tenho um caso aqui, o Rodrigo, que você mencionou, que o imóvel da síndica está indo a penhora. Por conta de erro? Por conta de passados, não pandemia, né? Agora o processo, obviamente, nós estamos em fase, já tem 3 anos, mas só corroborando com essas suas colocações também, de que a responsabilidade é muito importante, até por omissão do síndico, né? Que eu tenho um caso concreto em que a síndica, o imóvel está indo a penhora. Tá certo que ela está ocultando financeiramente e tal, mas é uma posição dela e estamos seguindo, estamos prosseguindo pelo condomínio e penhorando pela má gestão dela. E foi omissão, exatamente um dos exemplos que você ponderou para que eu não me alongue, né? E realmente nós temos, para finalizar aqui, que é nos adaptarmos mesmo, né? Nós estamos acreditando em que tudo isso deva passar o mais rápido possível, mas eu também concordo com a Ana que eu acho que menos de 1 ano isso não vai melhorar, porque está havendo reinfecção aqui também no Rio de Janeiro. Antes da live estar no ar, eu já tinha dito, aliás, a Ana tinha ponderado que as praias estavam cheias aqui no Rio de Janeiro. Eu moro perto da praia, eu vou a pé para a praia se eu quiser, mas não vou, por motivos até de trabalho. Mas é difícil, né? Aquele que tem criança, aquele que tem idoso, aquele que quer fazer um exercício, é difícil. Difícil o Rio de Janeiro você ter uma praia tão próxima e você com o calor que faz. A conscientização da Covid, concordo plenamente, gente, mas é difícil. São 6 meses, né? Então, eu acho que a gente realmente tem que buscar se adaptar. Um bom profissional, como o Rodrigo e a Ana mencionaram, faço minhas palavras de vocês. Temos que ter consciência, cada caso é um caso, e não realmente fazer o que o síndico ou o gestor está nos contratando. Não é fazer, né, a repetição do que ele quer, e sim fazer uma boa defesa para que ele faça uma boa gestão, senão ele tem que contratar outro profissional, né, que se adeque às normas dele e depois ele arque com as consequências. Eu vou encerrar aqui minha fala, mais uma vez agradecendo a vocês. Muito obrigada, honrada pela presença, pelas orientações que vocês mencionaram para todos nós. É um grande aprendizado, 2 ícones da área imobiliária condominial, né, ainda com uma cerejinha no bolo de mediação, da negociação, com a minha querida mestre Ana Pretel. E aqui eu encerro, então, dando boa noite para vocês. Até uma próxima. Gostaria de tê-los numa próxima, com certeza. É uma honra para mim. E passo, então, a palavra para a finalização de vocês. Bom, só agradecer, Vânia, Pretel. É sempre uma honra quando a gente está entre amigos e advogados do meio e que a gente pode falar como foi esse papo aberto, gostoso, fácil e que com certeza vai reverberar aí no YouTube por um bom tempo. Então, fico também muito lisonjeado e agradecido e sigo à disposição quando tiver outras oportunidades. Eu também fico muito feliz de ter participado, junto com o Rodrigo. Ele é o coordenador do direito condominial aqui da OAB de São Paulo, né? Está na presidência da coordenadoria e na qual eu sou membro. Então, assim, a gente tem uma proximidade mais
pertinho, mas e estamos com alguns movimentos, justamente com a ideia de fazer com que as pessoas se conscientizem, e vai passar, mas vai demorar um pouquinho, né? Então, agradeço a Vânia, Rodrigo, foi um prazer vê-lo, foi um prazer vê-la também, e fico à disposição, né, para que a gente possa continuar aí sempre explanando as nossas ideias para que as pessoas consigam viver melhor. É uma forma também de nos aproximarmos, né? Porque, na verdade, estamos em São Paulo, eu estou no Rio e nós estamos aqui bem pertinho. É uma ótima oportunidade, né? E continuarmos depois a nossa, né, vida, seja familiar, seja profissional, em ato contínuo. Exatamente. Mas esse é o lado bom, entre aspas, né, dessa situação. Aproveitarmos, pelo menos, interagirmos com os amigos que, de uma certa forma, estão distantes territorialmente. Mais uma vez, queridos amigos, muito obrigada, doutores. Obrigada. Ótimo tê-los aqui comigo. Até a próxima. Boa noite, fiquem com Deus, saúde.